eu queria parabenizar, né, aos organizadores do evento, né? Foi uma tarde aí de muito aprendizado, adorei, profissionais brilhantes, assim, e é sempre um crescimento, né, dentro dessa equipe multidisciplinar, né, que trabalha para fazer a diferença, a melhoria na qualidade de vida dos nossos pacientes. E agradecer a Sônia, né, pelo convite, muito honrada de poder falar um pouco sobre a saúde bucal, a importância da saúde bucal no paciente hemofílico. E aí eu começo mostrando como que a odontologia ela vai atuar, né? Então, como as demais especialidades, inserida, né, num conjunto de profissionais, numa equipe multiprofissional, com os médicos, enfermeiras, dentistas, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, assistente social, para dar, então, um atendimento integral para esse paciente que nos procura. Então, aquela máxima de que a saúde começa pela boca é uma verdade, né? Desde cedo, a criança ela vai interagir com o meio externo. Então, ter dentes saudáveis é fundamental para a sua correta alimentação, para a sua socialização na escola, em casa, no relacionamento com seus amigos. Então, ter dentes bonitos e saudáveis ajuda na construção da sua identidade. E sobre as doenças, né, bucais, uma delas, a mais conhecida, é a cárie, que muitas vezes as pessoas não sabem que é uma doença, né, e como tal, ela pode ser evitada, ela é facilmente evitada, se tiver corretos hábitos de higiene, uma alimentação saudável, e quando instalada, ela vai causar um dano, uma consequência que, dependendo do tempo, né, da procura para o tratamento, pode ocasionar danos até irreversíveis, né, no caso da necessidade já de uma extração dentária, né? Então, o dente, a cavidade oral é um sítio propício a infecções, com grande potencial de desenvolvimento de bacteremia. O dente, ele não está solto na boca, ele é ligado, né, através da inervação, da circulação sanguínea, a todos os demais órgãos, e um foco infeccioso nesse dente vai propagar essa doença, essa infecção para órgãos, às vezes, muito distantes, e que podem ocasionar sérios comprometimentos da sua saúde sistêmica, né? Afetando o cérebro, coração, pulmão, articulações. Já existem inúmeros estudos científicos, né, correlacionando problemas cardíacos, problemas articulares, né, com eventuais focos infecciosos na cavidade bucal. Então, toda criança ela deve fazer visitas ao dentista desde cedo, né? Então, a partir dos 6 meses de idade, na verdade, hoje em dia, até existe o pré-natal odontológico, que já se faz uma orientação com a mãe, com a gestante, né? Para que quando ela vá já ter o seu neném, ela já possa, desde o início, começar essa higienização, mesmo sem a presença de dentes, né? Da cavidade oral, né? Para o neném, né? Já ir se ambientando com essa manipulação, essa limpeza, né? E o hábito ser instalado. E prevenir é sempre o melhor remédio, né? Porque é muito mais fácil você tratar uma criança que já está ambientada, né, no consultório odontológico, né, com o seu dentista, do que aquela que, quando procura o dentista, ela já vai ter a doença instalada, ela já vai estar com a dor, ela já vai cheia daqueles medos, né, que nós adultos já temos, imagina a criança. Então, assim, essa ambientação desde cedo é fundamental para a gente criar um atendimento contínuo, tranquilo, sereno, e ser um adulto, né, da geração cárie zero, que a gente chama, né, que, felizmente, cada vez mais, através da informação, a gente tem esse número aumentado, né? Infelizmente, não é em todas as classes sociais, né? E a cárie? A cárie, ela se inicia, né, com o acúmulo de biofilme, né, então resíduos alimentares que ficam depositados, né, ao redor do dente,
E dependendo do tempo que esse biofilme, essa placa, ela fica sem ser removida, então vão ocasionar alterações de mineralização, né, naquela região ali, onde os micro-organismos, né, daquela flora ali, eles vão atuar e vão começar, então, a instalar propriamente a doença, né? Então, quando a gente já tem aquela perda de estrutura dentária, a gente já tem a doença instalada. Então, mas até essa posição, existe uma série de etapas antes que, profilaticamente, a gente pode reverter essa situação, né? Para não chegar nesse resultado. Então, a cárie dentária ela vai causar dor e restrição alimentar à criança, né? Então, é um desconforto, é uma dificuldade na alimentação que vai ocasionar comprometimentos no dia a dia da criança e dos pais também. Então, como manter os dentes sadios, né? Então, como eu falei, com hábitos de higiene, de escovação, com escovas dentais, com fio dental e visitas regulares ao dentista, né? Quanto mais cedo a criança estiver ambientada, melhor ela vai conseguir lidar com esse atendimento. Então, a época ideal para levar os bebês ao dentista é entre 6 meses e 1 ano, quando o bebê já está com seus primeiros dentinhos, né? Então, cada criança tem o seu tempo, podendo variar para mais ou para menos. Às vezes as mães ficam preocupadas que o dentinho ainda não erupcionou, mas não existe nada rígido, vai depender do desenvolvimento de cada criança. E por volta dos 3 anos, a primeira dentição, que a gente chama de dentição de leite, ela já está completa. Então, tendo no total 20 dentes, 10 na parte superior e 10 na parte inferior. E sempre existe a dúvida, né, dos pais, né, qual a escova que eu devo usar? Então, a escova ela deve ter uma cabeça pequena, que é a parte ativa, que vai fazer a higienização dos dentes, e ter cerdas macias. E ser do tamanho de acordo com a idade, né? Não necessariamente ela precisa ser uma escova cara, né? Tem que ser uma escova dentro das suas possibilidades, mas mais o importante é que haja uma troca regular dessa escova. Então, quando sentir que essas cerdas já começaram a amolecer, já começaram a perder a sua efetividade, então realizar a troca dessa escova. Então, não adianta comprar uma escova cara e manter essa escova ad eterno sem troca, do que comprar uma mais acessível e poder fazer essa troca regularmente. Outra dúvida também que sempre surge é em relação ao creme dental, né? Antigamente indicava-se, né, usar um creme dental para a criança, principalmente pequena, sem flúor, mas devido ao risco de fluorose, né? Mas isso já há algum tempo já caiu por terra. Deve ser, sim, usado um creme dental com flúor, mas o importante é respeitar a quantidade indicada de creme dental para cada idade, né? Então, vai aumentando gradualmente, né, de acordo com a idade. Então, de 0 a 3 anos é uma porção pequena, metade de um grão de arroz. De 3 a 7 anos, 1 grão de arroz. Acima de 7 anos, já 1 grãozinho de ervilha. O que não pode é aquela imagem que a gente tem das propagandas de creme dentais, né, que enche as cerdas, né, com um volume acentuado, e aí isso realmente não é favorável, né, para a criança. Associado, então, aos hábitos de higiene, há uma alimentação saudável, que é fundamental. Então, a criança se alimentar bem, com uma alimentação cozinhada, com tomar frutas, sucos, verduras e legumes, né? Que vão ser muito mais nutricionalmente eficazes, né? Do que os alimentos que a gente chama de não saudáveis, né? Que são os fast foods, os biscoitos recheados, os chicletes, os cheetos, os refrigerantes, que eles têm um potencial cariogênico muito acentuado, né? Devido à quantidade de açúcar, né? Já que o açúcar é um fator de risco, né, para a doença cárie. Então, se não for removido esse biofilme, essa placa, ele vai se acumular, vai se depositar, né, na cavidade dentária, e aí o processo vai acelerar, e aí a doença cárie vai se instalar mais rapidamente, né? E o paciente adulto com hemofilia, quais os cuidados que ele deve ter com a sua saúde bucal? É a mesma regra de todo mundo, a higiene bucal.
Então, nesse sorriso à esquerda, a gente vê uns dentes bonitos, uma gengiva saudável, né? Uma gengiva, um rosáceo, né? Sem um aumento de volume, né? Então, esse é o padrão ideal que a gente quer atingir. Ao contrário dessa boca, que a gente vê uma gengiva totalmente avermelhada, hiperemiada. Então, essa gengiva, essa boca aqui, ela vai sangrar, independente do paciente ser hemofílico ou não. Então, é isso que a gente não quer, que o paciente chegue no nosso consultório nessa condição. Né? Então, esses pacientes eles vão sangrar, como eu falei, com ou sem hemofilia, porque ele já tem uma doença instalada, que a gente chama de gengivite, quando essa doença está associada à parte gengival, tecido gengival, ou uma periodontite, quando essa doença ela já avançou e já atingiu o osso, os ligamentos, né? Já tem um acúmulo de cálculo gengival, tá vendo? Então, muitas vezes... até recentemente, a doutora Mônica me chamou para uma paciente que estava com sangramento espontâneo e não estava controlando, e aí agendei lá no consultório, e quando ela sentou, ela realmente não conseguia, porque ela estava essa condição de gengiva inflamada, né? O que realmente, num paciente normal, entre aspas, né? Ou sem hemofilia, desculpe, normal, sem hemofilia, também sangraria. Então, foi realizada uma raspagem, uma profilaxia dentária, né? Uma adequação bucal, uma melhora da higiene, o uso do fio dental, que muitas vezes é um pouco deixado de lado pelos pacientes, e só a escova não resolve. Entre os dentes tem que haver uma remoção daqueles resíduos, tá vendo? Que ficam nessa região que a gente chama de sulco gengival, para manter esses tecidos, que é o tecido de sustentação sadio e saudável, né? E o atendimento odontológico? Então, deve ser sempre caminhado o paciente ao consultório odontológico, onde o dentista irá realizar essa adequação do meio bucal para que a condição de saúde oral seja restabelecida. E lá no Hemorrio, nós temos 3 consultórios odontológicos. Essas fotos são até antigas, né? Nós já conseguimos trocar os consultórios, as cadeiras, elas já são novas, são azul marinho, né? Então, a gente consegue fazer um atendimento ambulatorial a todos os pacientes, de dentística, de pério, de cirurgia, né? Odontopediatria, adulto, né? Para dar essa cobertura aos pacientes matriculados do Hemorrio. Aqui a gente tem alguns momentos da nossa odontopediatra, Raquel, abordando uma criança, o nosso bucomaxilo, o Dr. Wagner, com um antigo estagiário nosso fazendo procedimento cirúrgico, um antigo estagiário também no escovódromo. Nós temos também um projeto de prevenção com o Clube do Sorriso, onde a gente faz ações de orientação, de instrução, a gente orienta a escovação de dente, a gente doa a escova de dente, pasta, faz campanha, né? Que temos também a odontopediatra, a doutora Cristiane, com uma paciente, eu aqui num evento antes pandemia, que a gente fazia eventos mais alargados, né? Com as crianças, aqui uma ex-residente nossa, Thaís Xavier, foi a primeira turma do programa de residência que nós temos, com uma criança, um bebezinho, né, fazendo essa orientação para os pais, né, de como tratar, de como cuidar, né? Então, é muito gratificante. E procurando, né, assuntos, né, para trazer aqui para vocês dessa aula, e aí eu me deparei com uma entrevista que a professora Maria Elvira deu uma revista da Associação Paulista de Cirurgião Dentistas, e resolvi colocar literalmente, né, a fala dela, fazer uma homenagem a ela, que ela foi uma das precursoras, né, desse atendimento aos pacientes com hemofilia, pacientes de atendimento odontológico, né? Ela era responsável pelo ambulatório de odontologia do Centro de Hematologia e Hemoterapia da Universidade Estadual de Campinas. Hoje em dia ela já aposentou, mas abriu caminho, né? Fez um trabalho pioneiro aí, e que a gente continua seguindo e sempre implantando. Então, a abordagem odontológica à pessoa com hemofilia é a mesma para qualquer outra pessoa.
Existe sempre aquele medo, aquela dificuldade do atendimento, né? Mas que precisa, muitas vezes, ser desmistificada. O importante é que o profissional saiba que o paciente tem hemofilia e aí ter os cuidados básicos no tratamento odontológico. É necessário que o cirurgião dentista, mesmo que nunca tenha tido contato formal com hemofilia, quer na forma de aula, treinamento ou mesmo na prática, busque informação, atualização e até mesmo colegas cirurgiões, dentistas e médicos para se informar. A informação e educação continuada dos profissionais são fundamentais, não só para o atendimento odontológico das pessoas com coagulopatia, mas também para todos os pacientes que nos procuram, que é como foi falado por outros palestrantes. Então, muitos pacientes, eles moram distante do Hemorrio, eles moram em cidades vizinhas, eles precisam de um transporte, né, para conseguir chegar ao Hemorrio, fazer o atendimento, e muitas vezes esse atendimento ele pode ser feito próximo do local dele, né? Se esse profissional ele tiver um conhecimento, uma orientação, né? Se ele entrar em contato, né, com os hemocentros, conosco, né? Então facilitaria bastante para o paciente. Deixando procedimentos mais invasivos, como cirurgia, como extração, para o hemocentro, mas coisas menores, como profilaxia, raspagem supragengival, né, aquelas consultas regulares de revisão, elas poderiam ser feitas mais próximas, né, da moradia do paciente, facilitando a adesão desse paciente e melhorando a condição bucal dele. Né? Então, mas isso só com muito trabalho, né? Muito treinamento e muita persistência que a gente consegue reverter e melhorar um pouco esse quadro. Então, todo e qualquer tratamento odontológico pode e deve ser realizado, quando necessário, em portadores de hemofilia. O que é preciso sempre frisar é que o planejamento das intervenções odontológicas invasivas, seja cirurgia, tratamento periodontal ou implante, deve ser sempre discutido com a equipe médica do paciente. Caberá ao cirurgião dentista apresentar um planejamento factível à coagulopatia ao paciente e a seu médico. E, a partir daí, o médico poderá preparar o paciente, ou seja, prescrever a reposição do fator de coagulação baseado no risco de sangramento do procedimento sugerido. Então, no Hemorrio, a rotina de atendimento é justamente essa. Em casos de procedimentos cruentos, né? Então, é feito um parecer ao hematologista, relatando a necessidade de realização desse procedimento e solicitando, então, essa prescrição de reposição do fator, e às vezes também pacientes necessitam de prescrição de ácido tranexâmico, então, para realizar esse procedimento. E aí sim, então, o paciente vem na data marcada, faz a infusão do fator, e então, depois vai na odontologia para efetuar, então, o tratamento. E nos casos de sangramento bucal, que são realmente o que mais preocupam, né, os pais, os pacientes, então, principalmente na infância, né, que as crianças às vezes caem, se machucam, né, e aí geram os medos, né, gera muito nervosismo, né? E aí é o nosso papel de acalmar, de tentar tranquilizar os pais, né? E de uma maneira assim muito firme, né? No sentido de você dominar, né, a situação e reverter, e você vai conseguir a hemostasia que você precisa, né? Então, aqui nós temos fotos, né, de crianças, né, com sangramento, às vezes cai, faz uma ruptura do freio labial, do freio lingual, pós-extração, né? Às vezes mesmo adulto, né? O paciente faz a extração, sabe que o hemofílico, muitas vezes, ele não sangra abundantemente na hora, mas devido àquela fragilidade daquele coágulo, ele vai sangrar às vezes 2, 3 dias após a cirurgia, e aí vai precisar retornar ao hemocentro para fazer uma nova infusão de fator, para ser reavaliado por dentista, e aí é o nosso papel de ajudar nesse momento.
Então, em caso de emergência, tanto no consultório odontológico quanto na residência do paciente após o tratamento bucal, caberá ao cirurgião dentista realizar as medidas de hemostasia local. É fundamental que o paciente seja visto pelo cirurgião dentista, pois não é incomum que o sangramento bucal não pare mesmo na vigência da transfusão dos fatores de coagulação. Então, assim, sempre o dentista vai fazer uma avaliação se há algo mais que ele possa fazer ali a nível local, uma hemostasia local, para ajudar a controlar esse sangramento. E muitas das vezes é o que acontece, realmente. No caso de sangramento, anestesia local, remoção de fragmentos, curetagem e sutura, são procedimentos que podem ser realizados na tentativa de hemostasia local. O uso de coadjuvantes como pasta feita com antifibrinolítico, ácido tranexâmico, ácido epsilon-aminocaipróico ou selante de fibrina pode ser indicado. O médico hematologista ou o centro de tratamento de hemofilia deverá ser contactado imediatamente quando houver hemorragia. Então, aqui nós temos casos, né, de pacientes com sangramento pós-exodontia, que muitas vezes não, graças a Deus, nós temos um atendimento, né, seguro. Então, as intercorrências, elas acontecem, lógico, mas não são rotina, né, graças a Deus, do nosso serviço. Então, o paciente nos procura, às vezes com coágulos, né, esses coágulos enormes, mal formados, que não têm nenhuma utilidade, ao contrário, né, eles vão perpetuar o sangramento. Então, é avaliado a situação. Muitas das vezes, esse paciente já chegou, já fez o fator, esse paciente é anestesiado, é feita a remoção desse coágulo, é feita uma toalete da cavidade, do alvéolo, colocado uma esponja de fibrina, uma sutura oclusiva e uma pasta de ácido tranexâmico com ou clorexidina ou soro fisiológico macerado numa gaze, pedindo para o paciente morder. E com essa terapia, nós conseguimos controlar muito bem esse sangramento. Então, a gente tem aqui alguns insumos, né, que nós usamos no dia a dia. Então, aqui o fator, né, recombinante, o transamin, o ácido tranexâmico, que muitas vezes o paciente toma sistemicamente e nós utilizamos ele localmente, como eu falei, um comprimido macerado com um pouco de ou soro fisiológico ou clorexidina gel, né, que ajuda na mistura. Aqui a gente tem uma demonstração, tá vendo? A esponja de fibrina, né, de hemostática, que é colocada dentro do alvéolo para ajudar a formação daquele coágulo, né, que a gente usa é o Hemospon. O Beriplast, né, que é ou Tissucol, que é a cola de fibrina, que alguns anos atrás nós tínhamos, né, no Hemorrio, atualmente nós não temos, assim, facilita bastante, né, porque você injeta praticamente aquela dentro do alvéolo, aquele produto que é a fase final da coagulação. Então, é como se fosse um coágulo já pré-formado que vai ser inserido naquele alvéolo. E tudo é importante, tudo é fundamental, mas a sutura que realmente a sutura oclusiva é que vai dar, então, aquela segurança de minimizar os riscos de sangramento. Então, você coabitar o alvéolo, né? Fechar as bordas e pedir que tenha espaços de possibilidade para traumas e para sangramentos, isso aí vai minimizar muito as intercorrências. Aqui nós temos momentos, né, da nossa atuação. O Hemorrio tem um grupo de voluntários muito grande que ajudam tanto na parte ambulatorial, mas principalmente na parte hospitalar, né? Nós temos atendimento também a pacientes internados, né, com discrasias hematológicas e oncohematológicas, né? Então, esse voluntariado vai fazer a diferença nesse atendimento, né? Aqui, um momento aqui do Clube do Sorriso, dos eventos que a gente fazia antes da pandemia, se Deus quiser, a gente vai voltar a fazer,
o atendimento que a gente faz de laser terapia em pacientes em quimioterapia, cursos que a gente já deu também de odontologia para pacientes comprometidos, né? A gente no escovódromo, né? Então, são momentos que marcam e que faz a gente seguir em frente e querer sempre dar o nosso melhor para esses pacientes. E, para não me alongar mais, eu encontrei essa figura nas redes sociais, né? E eu achei muito bacana de trazer, né? Dizendo que vida de hemofílico, eu não sou vítima, mas sou protagonista. Eu me supero todos os dias. Então, isso é que é importante, a gente ter essa mentalidade, esse pensamento positivo de vencer os obstáculos, né? E juntos nós conseguimos fazê-los.